Em uma noite fria de agosto, a chuva castigava as janelas do charmoso ateliê de Laura Mendes, um refúgio de cheiro de tinta a óleo e madeira antiga, que ela chamava de lar. O som das gotas era uma melodia familiar, uma trilha sonora para sua concentração, mas foi brutalmente interrompido por batidas urgentes na porta, insistentes, desesperadas. Ao abrir, o ar frio invadiu o ambiente quente e seu coração congelou no peito. Diante dela, encharcado e quebrado, estava Heitor Vieira. 8 anos não haviam apagado a imagem daquele rosto, mas o tempo e o desespero o haviam transformado. A arrogância calculada que ela conhecia fora substituída por um pânico cru, a postura imponente, agora curvada sob o peso de uma dor que parecia grande demais para um homem só. Um turbilhão de memórias dolorosas a atingiu, mas antes que pudesse fechar a porta e proteger a fortaleza que construiu ao redor de si mesma, ele proferiu as palavras que quebraram o silêncio pesado entre eles, a frase que mudaria tudo. Laura, meu filho está morrendo, e você é a única pessoa no mundo que pode salvá-lo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi mais ensurdecedor que a tempestade lá fora. Laura sentia o chão sumir sob seus pés. Aquele homem, uma relíquia de seu passado mais doloroso, um fantasma que ela havia se esforçado tanto para exorcizar, estava ali, em seu santuário implorando. Seus olhos, que um dia a olharam com uma paixão avassaladora, e depois, com uma indiferença gélida, agora suplicavam. Ela recuou um passo, a mão ainda na maçaneta, o corpo tenso, pronto para se defender de uma ameaça que já não era física, mas que residia em cada memória que ele evocava. Como você me encontrou? Ela conseguiu perguntar, a voz um sussurro rouco, quase inaudível. Heitor passou a mão pelos cabelos molhados, um gesto de pura agonia. Não importa. Laura, por favor, eu não tenho tempo. Cada palavra era pesada, carregada de uma urgência que parecia rasgar sua garganta. Ele era um homem acostumado a comandar, a dar ordens e a ser obedecido. Vê-lo naquele estado de vulnerabilidade era desconcertante, quase irreal. Dentro de Laura, uma guerra se travava. Uma parte dela, a jovem de 19 anos que ele destruiu, queria bater a porta em seu rosto, deixá-lo afogar-se na própria tempestade, saboreando a cruel ironia do destino. Mas outra parte, a mulher de 27 anos que aprendeu a transformar dor em força, viu o pânico genuíno em seus olhos. Não o pânico de um empresário perdendo um negócio, mas o de um pai prestes a perder tudo o que importava. A menção de um filho a desarmou. Um filho. Aquele detalhe era uma faca afiada e inesperada. Eu não entendo, ela disse, a mente girando. O que eu tenho a ver com isso? A pergunta pairou no ar e com ela 8 anos de dor, de perguntas não respondidas, de noites em claro tentando entender o que fizera de errado. Heitor Vieira não era apenas um ex-namorado, ele era a ferida que nunca cicatrizou por completo. A prova de que seu coração, um dia tão aberto e confiante, podia ser quebrado em 1000 pedaços por uma única decisão calculada. A memória a transportou para trás no tempo, para uma versão mais jovem de si mesma. Aos 19 anos, Laura era uma estudante de artes, cheia de sonhos e com uma visão romântica da vida. Ela via beleza em tudo, e quando conheceu Heitor Vieira, então com 32 anos, viu nele um universo inteiro. Ele era intenso, magnético, um empresário em ascensão, que parecia ter o mundo aos seus pés. O romance deles foi um redemoinho, clandestino e avassalador. Encontros em hotéis de luxo, viagens secretas de fim de semana, promessas sussurradas sob lençóis de seda. Para ela era amor, um amor épico daqueles que mudam a vida. Para ele, como ela descobriria da forma mais brutal, era apenas um interlúdio. O fim chegou sem aviso, em um restaurante caro e impessoal, escolhido por ele, certamente, para evitar uma cena.
Ele não levantou a voz. Não houve uma briga, nenhuma explicação real. Com a mesma calma com que assinava um contrato multimilionário, ele sentenciou o fim do mundo dela. Laura, eu vou me casar, ele disse, ajeitando o talher ao lado do prato intocado. Foi bom enquanto durou, mas preciso pensar no meu futuro, na minha carreira. A família Monteiro é importante para os negócios. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. A frase ecoou em sua mente por anos. Como o estilhaçar de seu coração poderia não ser pessoal? Ele se levantou, deixou o dinheiro para a conta sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. 2 semanas depois, as colunas sociais estampavam o noivado do ano. Heitor Vieira e Isabela Monteiro, a união de 2 impérios. Laura se sentiu humilhada, descartada como um objeto que já não tinha utilidade. A dor foi tão profunda que a sufocou. Ela abandonou a faculdade, se afastou dos amigos e passou meses juntando seus próprios cacos, reconstruindo-se longe de tudo que a lembrava dele. Foi nesse processo que a fotografia entrou em sua vida, não como um hobby, mas como uma forma de sobrevivência, uma maneira de enquadrar o mundo e encontrar beleza na dor. Ela se reergueu, mais forte, mais cautelosa, com um muro de proteção erguido tijolo por tijolo ao redor de seu coração. Heitor, do outro lado da porta, via a sombra daquela mesma dor nos olhos dela. O arrependimento, um sentimento que ele reprimira por anos, emergiu com uma força brutal. Ele nunca se permitira pensar em Laura. Havia se casado com Isabela, uma mulher elegante e gentil. O casamento, que começou como um arranjo estratégico, floresceu em um companheirismo de respeito e carinho genuíno. Isabela era a parceira perfeita, a anfitriã impecável, a esposa que sua família sempre sonhou para ele. Juntos eles desejaram um filho, e a notícia da gravidez foi um dos momentos mais felizes de sua vida. Então, a tragédia o atingiu com a força de um furacão. O dia do nascimento de Ravi deveria ser o início de um novo capítulo, mas foi o fim de outro. Isabela sofreu complicações graves durante o parto. Heitor segurou sua mão enquanto a vida se esvaía dela, deixando-o viúvo com um bebê frágil e precioso nos braços. Naquele instante, no meio da dor lancinante da perda, Heitor fez uma promessa silenciosa. Ravi se tornou o centro absoluto de seu universo, a única parte de Isabela que lhe restou, o único amor incondicional que ele conhecia. Ele se dedicou ao menino com uma devoção obsessiva, protegendo-o de tudo e de todos, compensando a ausência da mãe com uma presença paterna avassaladora. O império que construiu, o dinheiro que acumulou, tudo perdeu o brilho perto da risada do seu filho. E agora, esse centro de seu universo estava se apagando. Meu filho, Ravi, tem 7 anos, Heitor disse, a voz embargada, trazendo Laura de volta ao presente chuvoso. Ele foi diagnosticado com uma forma rara e agressiva de leucemia. Os tratamentos convencionais não estão funcionando. A única chance dele, é um transplante de medula óssea. Laura o observava, absorvendo a informação. A raiva que sentia começou a ser corroída por uma pontada de compaixão que ela não queria sentir. Uma criança inocente estava no centro de tudo aquilo. Eu não entendo onde eu entro nessa história, Heitor. Procure a sua família, a família da sua esposa. A palavra saiu com dificuldade, um gosto amargo na boca. Um espasmo de dor cruzou o rosto dele ao mencionar Isabela. Nós tentamos. Eu, a família de Isabela. Ninguém é compatível o suficiente. Os médicos precisam de uma correspondência quase perfeita, acima de 90%, para minimizar os riscos de rejeição. A doença dele é muito agressiva. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se a próxima revelação lhe custasse o pouco de força que lhe restava. Desesperado, eu o inscrevi no Registro Nacional de Doadores. Vasculhamos o país inteiro em busca de um anônimo compatível. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição terrível do que estava por vir. Ela se lembrou de algo, um fragmento de memória de anos atrás. Tinha 22 anos, e a filha de uma amiga querida enfrentava uma batalha semelhante. Movida pela vontade de ajudar, Laura foi a um hemocentro e se cadastrou como doadora voluntária de medula óssea. Era um ato de pura generosidade, uma agulha no palheiro da esperança. Na época,
Ela não foi compatível com a menina que felizmente encontrou outro doador. Com o tempo, o evento se perdeu em suas memórias, um gesto de bondade quase esquecido. Até agora. Os olhos de Heitor encontraram os dela, e neles ela viu a confirmação de seu medo. Hoje de manhã o hospital me ligou. Ele continuou, a voz falhando. Eles disseram que encontraram um milagre, uma compatibilidade de 1 em 1 milhão, uma doadora anônima, cadastrada há anos, com marcadores genéticos perfeitos. Laura prendeu a respiração. O mundo parecia girar em câmera lenta. A chuva, as batidas do seu coração, o som da voz desesperada dele, tudo se fundiu em um zumbido caótico. Quando eu pedi o nome, disse Heitor, e pela primeira vez, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, misturando-se com a chuva. O médico me disse que o nome dela era Laura Mendes. O nome dela. O nome que ele um dia sussurrou com paixão e depois descartou com frieza. Agora era a única palavra que se interpunha entre a vida e a morte de seu filho. O universo não estava apenas lhe dando uma chance, estava lhe cobrando uma dívida de uma forma cruelmente poética. O poder que sempre esteve nas mãos dele havia mudado de lado de forma abrupta e definitiva. Laura olhou para aquele homem desmoronado em sua porta. O milionário implacável, o homem que partiu seu coração sem pensar 2 vezes, estava ali vulnerável, quebrado, à sua mercê. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. O destino a colocara na posição mais poderosa que ela poderia imaginar, mas era um poder que ela nunca pediu, um poder que vinha com o peso da vida de uma criança inocente. Ela podia dizer não. Podia fechar a porta e deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas passadas. Seria seu direito. Seria sua vingança. Mas ao pensar nisso, a imagem de um menino de 7 anos, um rosto que ela nunca viu, formou-se em sua mente. Um menino que não tinha culpa do passado de seu pai. O conflito a rasgava por dentro. Salvar a vida do filho do homem que destruiu a sua. Era uma escolha impossível. Uma encruzilhada onde sua mágoa mais profunda encontrava sua compaixão mais fundamental. Heitor esperava, sem ar, a resposta dela. Ele não estava mais no controle. E ambos sabiam disso. O futuro de sua família, a vida de seu filho, tudo dependia da mulher que ele um dia considerou descartável. Laura finalmente se moveu, um movimento rígido e deliberado. Ela abriu mais a porta, um convite relutante. Entre, disse, a voz desprovida de qualquer calor. Você está molhando o meu chão. A frase era mundana, quase ridícula diante da enormidade da situação, mas era a única coisa que sua mente em choque conseguiu formular. Era uma forma de retomar o controle, de transformar aquele momento sísmico em algo que ela pudesse administrar. Heitor entrou parecendo um gigante deslocado no espaço aconchegante e artístico de Laura. Suas roupas de grife, agora encharcadas, pingavam sobre o tapete persa desbotado. Ele olhava ao redor, para as fotografias em preto e branco que cobriam as paredes, retratos cheios de alma, paisagens melancólicas, momentos de beleza crua capturados pela mulher que ele havia deixado para trás. Aquele lugar era a prova viva de que ela não apenas sobreviveu, mas floresceu em sua ausência. Um sentimento incômodo, uma mistura de admiração e culpa, se instalou em seu peito. Seu trabalho é incrível, Laura, ele disse, a voz baixa, incerta. Era uma tentativa desajeitada de quebrar o gelo, de encontrar um terreno comum onde não havia mais nenhum. Ela se virou para ele, os braços cruzados sobre o peito, uma barreira física e emocional. Não estou interessada nos seus elogios, Heitor. Diga o que precisa ser dito. Por que eu? Com tantas pessoas no mundo, por que o destino tinha que ser tão cruel? Ele engoliu em seco, a verdade parecendo frágil e absurda. Não foi o destino, Laura. Foi você. Vendo a confusão em seus olhos, ele se apressou em explicar o gesto esquecido de anos atrás, sobre o cadastro que ela fizera para ajudar a filha de uma amiga. Foi um ato de bondade seu, há muito tempo. Seus dados permaneceram no sistema. Os médicos disseram que a sua compatibilidade genética com Ravi é um milagre estatístico, uma chance em 1 milhão. A revelação a atingiu como um soco. Não era uma coincidência cósmica, mas o resultado de uma boa ação sua.
Uma parte de seu passado, uma que ela se orgulhava, estava agora irremediavelmente entrelaçada com a parte que ela mais desprezava. A ironia era tão profunda que doía. Ela caminhou até a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro, as luzes da cidade borradas como aquarelas. Por um longo momento, ela permaneceu em silêncio, o som da tempestade preenchendo o vazio. Dentro dela, a batalha era feroz. A razão lhe dizia para mandá-lo embora. Aquele homem era a personificação de sua maior dor. Ajudá-lo parecia uma traição a si mesma. A cada lágrima que derramou, a cada noite que passou se sentindo insuficiente, ele a usou e a descartou. Agora, o universo o trazia de volta, pedindo que ela se doasse, literalmente, para salvar um pedaço dele. A vingança sussurrava em seu ouvido, uma canção doce e tentadora. Um simples não seria o fim. Seria justo. Mas então, o rosto de uma criança que ela não conhecia invadiu seus pensamentos. 7 anos. A mesma idade que o filho de sua amiga teria hoje. Uma vida inteira pela frente, ameaçada por células traiçoeiras em seu próprio corpo. A criança não tinha culpa. A criança não a havia abandonado em um restaurante frio. A criança não havia trocado seu amor por um acordo comercial. Como ela poderia punir o filho pelos pecados do pai? A mulher que se cadastrou como doadora anos atrás, movida pela compaixão, ainda existia dentro dela, sob as camadas de cicatrizes e desconfiança. Negar ajuda seria matar aquela parte de si mesma também. Ela se virou, e seu olhar não era mais o de uma vítima. Era o de uma mulher que entendia perfeitamente o poder que detinha. Eu farei os exames de confirmação, ela disse, cada palavra pesada e medida. Farei isso pelo seu filho, apenas por ele. Não por você, Heitor. Não se atreva a pensar, nem por um segundo, que isso apaga o que você fez. Um alívio avassalador inundou Heitor, tão forte que suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou em uma poltrona, a gratidão e a vergonha travando uma batalha em seu rosto. Laura, eu não sei como agradecer. O que você quiser. Dinheiro, uma casa, um estúdio novo, qualquer coisa. Apenas diga. Era a resposta de um homem acostumado a comprar soluções, a quantificar tudo em cifras. E foi a resposta errada. Laura o fuzilou com o olhar, o desprezo evidente em sua expressão. Você ainda não entendeu nada, não é? Ela disse, a voz perigosamente calma. Depois de todos esses anos, você ainda acha que tudo tem um preço? Que a minha dor, a minha dignidade, pode ser comprada com um cheque? Ela balançou a cabeça, um riso amargo escapando de seus lábios. Primeiro os exames. Depois, se a compatibilidade for confirmada, nós conversaremos sobre o preço. E eu garanto, Heitor, que não será nada que o seu dinheiro possa comprar. Os dias que se seguiram foram um borrão de ansiedade e tensão. Eles se encontraram na clínica, um território neutro e estéril que apenas acentuava o abismo entre eles. Não trocavam mais do que o estritamente necessário. Heitor, sempre ao telefone, resolvendo problemas de seu império, parecia desconfortável e impotente naquele ambiente de corredores brancos e cheiro de antisséptico. Laura, por sua vez, era focada e resiliente. Enfrentou as agulhas e os exames com uma coragem silenciosa, o pensamento fixo em um menino doente que ela nunca viu. Então, o telefonema veio. Era o médico de Ravi. A compatibilidade não era apenas perfeita, era excepcional. As chances de sucesso do transplante, com ela como doadora, eram as mais altas que poderiam esperar. A notícia caiu como uma sentença. A possibilidade abstrata havia se tornado uma realidade concreta e assustadora. Laura era oficialmente a única esperança de Ravi. Heitor marcou um encontro no dia seguinte em um café sofisticado e discreto. Quando Laura chegou, ele já estava lá, uma pasta de couro sobre a mesa. A postura dele havia mudado. Com a confirmação em mãos, um pouco da antiga confiança do CEO havia retornado. Ele acreditava estar na fase final de uma negociação difícil. Laura, obrigado por vir. Ele começou gesticulando para que ela se sentasse. Os médicos estão exultantes. Eles querem agendar o procedimento o mais rápido possível. Ele empurrou a pasta sobre a mesa. Eu pedi aos meus advogados que redigissem um acordo. Nele, consta uma doação de 5 milhões de reais para você.
em uma conta de sua escolha. Além disso, a escritura de um apartamento no bairro que você quiser e o financiamento completo para um novo ateliê, maior e mais moderno. É o mínimo que posso fazer. É uma forma de agradecer, de compensar por tudo. Laura olhou para a pasta de couro, depois para o rosto sério de Heitor. A mesma calma gélida de dias atrás a envolveu. Ela não tocou na pasta. Apenas o observou. Um silêncio pesado se instalando entre eles, até que ele começou a parecer desconfortável sob o peso de seu olhar. Você realmente acredita que esse é o preço? Ela perguntou suavemente. É um bom preço, ele respondeu, quase que por instinto empresarial. É mais do que justo. Laura inclinou-se para a frente e sua voz, embora baixa, cortava o ar como vidro. Você está me oferecendo uma fortuna para me deitar em uma cama de hospital, passar por um procedimento invasivo e doloroso e doar uma parte de mim para salvar o seu filho. E você chama isso de justo? Ela riu, um som sem alegria. Não, Heitor. Você não está me oferecendo uma compensação. Você está tentando se livrar da culpa. Está tentando transformar isso em mais uma de suas transações comerciais para que possa dormir à noite pensando que pagou sua dívida e que não me deve mais nada. Ele abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão silenciando-o. Eu vou salvar a vida do seu filho, ela disse, e a certeza em sua voz o fez estremecer. Mas não será nos seus termos, será nos meus. Ele a encarou, a confusão e um novo tipo de medo surgindo em seus olhos. Que termos? Diga o que você quer. Eu dou o dobro. Foi então que ela deu o checkmate, o momento que a frase da thumbnail prometia. Ela olhou diretamente nos olhos dele e cada palavra foi uma martelada em sua armadura de poder e controle. Eu não quero o seu dinheiro, Heitor. A frase o deixou em pânico. Se não era dinheiro, o que poderia ser? Dinheiro era a sua linguagem, a sua arma, a sua solução para tudo. Sem ele, estava desarmado. Então, o que você quer? Ele perguntou a voz tensa. Eu quero o seu tempo. Ela declarou, a expressão impassível. Eu quero que você sinta o peso disso, não no seu extrato bancário, mas na sua vida. A minha condição é esta. Você estará presente em cada consulta pré-operatória, em cada exame de sangue, em cada reunião com os médicos. Quando eu for internada para o procedimento, você ficará no hospital. Não no seu escritório, não no telefone resolvendo crises. Você ficará lá. Quero que veja com seus próprios olhos o que significa este sacrifício. Quero que você largue a sua vida de milionário por um instante e seja apenas um pai, apavorado e grato, testemunhando o que estou fazendo pelo seu filho. Heitor estava atordoado, pálido. A exigência era impensável. Seu império dependia dele. Reuniões, decisões, viagens. Ele não podia simplesmente desaparecer. Era um sacrifício de um tipo que ele nunca considerou. Mas a condição de Laura não havia terminado. Ela se inclinou um pouco mais, o golpe final vindo em um sussurro devastador. E depois ela continuou. Quando tudo tiver acabado, quando Ravi estiver seguro e se recuperando, você vai se sentar na minha frente. E olhando nos meus olhos, sem advogados, sem desculpas corporativas, você vai me dizer a verdade. A verdade completa sobre por que você me abandonou. Não a história sobre negócios e famílias importantes. Eu quero a verdade crua, Heitor. Quero que você, pela primeira vez na sua vida, seja honesto com a mulher cujo coração você esmagou. O pânico no rosto de Heitor se transformou em puro terror. A condição de Laura era genial em sua crueldade. Ela não queria puni-lo com a perda de dinheiro, mas com a perda de controle. Ela o estava forçando a confrontar a única coisa da qual ele sempre fugiu, sua própria consciência. A ideia de reviver aquele momento, de verbalizar sua covardia e sua ambição juvenil, de se expor de forma tão vulnerável diante dela, era mais apavorante do que qualquer crise financeira. Ele olhou para ela, a mulher que ele pensou ter derrotado anos atrás. Ela não queria sua fortuna. Ela queria sua alma. Preso, sem saída, ele só podia concordar. A vida de seu filho estava na balança. Eu aceito, ele disse, a voz quase um sussurro. Laura se recostou na cadeira. A primeira e única condição de um acordo que mudaria suas vidas para sempre havia sido selada. O poder estava em suas mãos,
mas ele não trazia a satisfação que ela imaginou. Trazia apenas o peso de um futuro incerto e a certeza de que a jornada mais dolorosa de suas vidas estava apenas começando. O primeiro compromisso sob os termos do acordo de Laura foi uma consulta com a equipe médica, 2 dias depois. O ar na sala de reuniões do hospital era estéril e pesado. Laura sentou-se de um lado da mesa, Heitor do outro. Entre eles uma distância que parecia maior do que os poucos metros de linóleo frio. Heitor, impecável em seu terno azul marinho, parecia um predador enjaulado. Seu habitat natural eram as salas de reuniões onde ele ditava as regras. Mas ali, ele era apenas o pai do paciente, um ouvinte passivo. Seu celular vibrou sobre a mesa. Uma chamada urgente de Tóquio. Ele viu pelo identificador. Por puro instinto, sua mão disparou para atender. Mas então, ele encontrou o olhar de Laura. Um olhar calmo, sem acusação, apenas uma observação silenciosa. Aquele olhar foi o suficiente. Lentamente, ele virou o aparelho com a tela para baixo, o zumbido insistente sendo ignorado até se calar. Foi a primeira de muitas capitulações. A primeira prova de que o controle, de fato, não era mais seu. Os médicos, liderados por um hematologista experiente chamado Dr. Arantes, detalharam o procedimento. Falaram sobre a quimioterapia preparatória de Ravi, sobre a extração da medula de Laura, sobre os riscos de infecção, de rejeição. As palavras eram técnicas, clínicas, mas cada uma delas caía como uma pedra no estômago de Laura. Ela ouvia, o rosto uma máscara de serenidade, mas por dentro o medo começava a se instalar. Era real. Era seu corpo, sua saúde, sua vida que estaria em risco, mesmo que minimamente. Heitor, pela primeira vez, parecia enxergar além de sua própria necessidade. Ele observava as mãos de Laura, cerradas em seu colo, a forma como ela prendia a respiração quando o médico mencionava a palavra dor ou complicações. Um sentimento estranho, que ele demorou a identificar como culpa, o atingiu. Ele a arrastara para aquele pesadelo, o mesmo pesadelo do qual ele daria a vida para proteger seu filho. E agora estava pedindo que ela arriscasse a própria vida, mesmo que a chance fosse pequena. A transação que ele havia proposto dias antes pareceu, de repente, obscena e infantil. Nenhuma quantia de dinheiro poderia, de fato, pagar por aquele medo que ele via refletido nos olhos dela. Os dias se transformaram em semanas, e a vida deles assumiu um novo e estranho ritmo, ditado por horários de exames e consultas. As salas de espera dos hospitais se tornaram seu purgatório particular. No início, o silêncio entre eles era hostil, carregado de ressentimento. Laura lia um livro, fingindo uma concentração que não sentia. Heitor andava de um lado para o outro como um animal encurralado, até que o olhar dela o forçava a se sentar. Aos poucos, no entanto, algo começou a mudar. O silêncio hostil deu lugar a um silêncio cansado, compartilhado. A animosidade exigia uma energia que ambos, consumidos pela ansiedade, já não possuíam. Foi Heitor quem quebrou a barreira primeiro. Numa tarde particularmente longa, após um exame de sangue demorado de Laura, ele desapareceu por alguns minutos e voltou com 2 copos de papel. Café, ele disse simplesmente, estendendo um para ela. Está horrível, mas é quente. Laura hesitou. Aceitar aquele café parecia uma trégua que ela não estava pronta para conceder, mas seus dedos estavam frios e o cheiro amargo era, de alguma forma, reconfortante. Ela pegou o copo, seus dedos roçando os dele por uma fração de segundo. O contato foi elétrico, um lembrete de uma intimidade que um dia existiu e que agora era um fantasma entre eles. Obrigada, ela murmurou, sem olhá-lo nos olhos. Foi um gesto pequeno, insignificante para o resto do mundo, mas para eles foi monumental. Foi a primeira vez que ele cuidou dela não como parte de um acordo, mas como um ser humano se dirigindo a outro. A partir daquele dia, os gestos se repetiram. Ele trazia um lanche, sabendo que ela se esqueceria de comer. Ela lhe passava uma revista, notando que ele já havia lido todos os folhetos informativos da parede. Eles não conversavam sobre o passado, não conversavam sobre o futuro, falavam sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o café horrível da máquina. Pequenas ilhas de normalidade em um oceano de tensão. Laura começou a ver as rachaduras na fachada de Heitor.
Via as olheiras que a maquiagem sutil de homem rico não conseguia esconder. Via a forma como suas mãos tremiam levemente quando atendia uma ligação do hospital. O monstro arrogante de suas memórias estava sendo lentamente substituído pela imagem de um pai apavorado, um homem que, apesar de todo o seu poder e riqueza, era completamente impotente diante da doença do filho. O ódio era um sentimento simples, puro. Aquela mistura confusa de desprezo e compaixão era exaustiva. A condição de Laura o forçava a estar presente, e ao fazer isso, ela o estava forçando a ser vulnerável. E era a vulnerabilidade dele que, ironicamente, começava a erodir as defesas dela. Então, chegou o dia que Laura tanto temia e, ao mesmo tempo, sabia ser inevitável. Ravi havia terminado um ciclo de quimioterapia e estava se sentindo relativamente bem. Os médicos acharam que seria uma boa ideia que ele conhecesse sua doadora. Ele pergunta por você, Heitor disse a voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor pediátrico, decorado com desenhos coloridos que tentavam, sem sucesso, mascarar a dor do lugar. Ele a chama de Meu Anjo da Medula. O apelido a atingiu no coração. Aquele menino que ela nunca tinha visto já havia lhe dado um lugar de honra em seu pequeno mundo. Quando entraram no quarto, Laura prendeu a respiração. Sentado na cama, cercado por livros e um tablet, estava um menino pequeno de cabelos castanhos ralos, resultado do tratamento. Mas seus olhos eram grandes, expressivos e brilhavam com uma inteligência e curiosidade que a quimioterapia não conseguiu apagar. Ele não parecia um coitado, parecia um guerreiro. Quando ele a viu, um sorriso luminoso se abriu em seu rosto pálido. Você é a Laura? Ele perguntou, a voz infantil e clara. Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Papai disse que você é muito corajosa e que vai colocar umas células superpoderosas em mim para eu poder voltar a jogar futebol. Heitor, parado perto da porta, observava a cena, o coração apertado. Ele nunca tinha visto o filho tão animado. Laura se aproximou da cama, forçando um sorriso. É exatamente isso que eu vou fazer. E ouvi dizer que você é um ótimo desenhista. Ela apontou para um desenho de um super-herói colado na parede. Os olhos de Ravi brilharam. Eu que fiz. É o Capitão Coragem. Ele não tem medo de agulhas. Naquele momento, toda a raiva, todo o ressentimento, toda a necessidade de vingança que Laura sentia por Heitor se tornou pó. Diante daquele menino, da sua inocência e da sua bravura, o passado perdeu a sua força. Aquele não era mais um sacrifício para punir um homem. Era uma missão para salvar uma criança. Aquela criança. Ela se sentou na beirada da cama e começou a conversar com Ravi sobre seus desenhos. Descobriu que ele amava as cores, especialmente o azul, a cor do céu quando não tem nuvem nenhuma. Ela, com sua alma de artista, conectou-se com ele instantaneamente. Falou sobre como as cores se misturavam para criar novas, sobre como as sombras eram tão importantes quanto a luz. Por meia hora, eles existiram em uma bolha, esquecidos do hospital, da doença e do homem que os observava da porta, com os olhos marejados. Heitor via a mulher por quem se apaixonara há tantos anos, não a jovem ingênua, mas a essência dela, a gentileza, a paixão pela beleza, a capacidade de se conectar com a alma de outra pessoa. Vê-la com seu filho, tratando-o com um carinho tão genuíno, foi como levar uma facada no peito. A perda do que eles poderiam ter sido nunca pareceu tão real. E o peso de sua escolha, feita por ambição e covardia, o esmagou como nunca antes. Quando Laura saiu do quarto, ela estava visivelmente abalada. As muralhas que ela construiu com tanto cuidado haviam sido demolidas por um sorriso infantil. O acordo, que antes parecia uma ferramenta de poder, agora se sentia como uma promessa sagrada para aquele menino. A dinâmica entre eles mudou irrevogavelmente depois daquele dia. A tensão ainda existia, mas era diferente, tingida de algo novo e desconhecido. Uma semana depois, Ravi precisava passar por um procedimento doloroso, uma punção lombar para verificar o avanço da doença. Ele estava apavorado, chorando, agarrado a Heitor, que não sabia como acalmá-lo. Laura, que esperava do lado de fora, entrou no quarto. Ravi, ela chamou suavemente. Lembra que falamos sobre as cores? Feche os olhos.
Quero que você pense na cor mais bonita e feliz que conseguir. Pense em um campo inteiro, todo pintado dessa cor. Você consegue ver? O menino entre soluços assentiu. Agora finja que você é um super-herói e está voando por cima desse campo. A picadinha da agulha é só um passarinho que encostou em você rapidinho enquanto voava. Você nem vai sentir direito, porque está muito ocupado olhando toda essa cor bonita lá embaixo. Enquanto ela falava, a enfermeira realizou o procedimento. Ravi fez uma careta, mas não gritou. Ele estava perdido na paisagem que Laura pintava em sua mente. Quando acabou, Heitor olhou para Laura, a gratidão e a admiração estampadas em seu rosto. Ela havia conseguido o que ele, com todo o seu amor de pai, não conseguiu. Ela havia acalmado seu filho. Naquela noite, Laura estava em seu ateliê, tentando trabalhar, mas a imagem do rosto de Ravi não saía de sua cabeça. A raiva por Heitor não havia desaparecido, mas agora estava em conflito direto com um sentimento crescente e protetor pelo filho dele. Ela se sentia dividida, confusa. A vingança parecia pequena, mesquinha, diante da enormidade da vida e da morte. Enquanto isso, em sua mansão fria e silenciosa, Heitor olhava para uma foto no seu escritório. Nela, uma Isabela sorridente segurava um Ravi recém-nascido. Você ficaria tão orgulhosa do menino que ele se tornou, sussurrou ele para a foto. E ficaria tão confusa quanto eu. A mulher que vai salvá-lo é a mulher que eu nunca deveria ter deixado partir. As paredes entre eles não estavam apenas caindo. Elas estavam sendo reconstruídas, tijolo por tijolo, em um novo alicerce, um feito de dor compartilhada, vulnerabilidade forçada e o amor inocente de uma criança. E essa nova estrutura era para ambos muito mais assustadora do que a antiga muralha de ódio. A semana que antecedeu o transplante passou em um borrão de preparativos finais e uma ansiedade quase palpável. Para Laura, seu ateliê, que sempre fora seu santuário, começou a parecer uma sala de espera. Cada fotografia na parede, cada pincel em seu pote, parecia pertencer a uma vida que estava prestes a ser colocada em pausa. Havia um medo profundo e primitivo que ela tentava suprimir, não apenas do procedimento em si, mas da irreversibilidade de tudo. Ao doar uma parte de si mesma, ela estaria se ligando para sempre à família de Heitor, à criança que já amava e ao homem que ainda não sabia como sentir. Na tarde anterior à sua internação, Heitor apareceu em sua porta. Ele não ligou antes, um desvio de seu comportamento usualmente formal. Trazia uma pequena sacola de uma padaria artesanal. Trouxe pão de lavanda, disse ele, a voz soando estranhamente tímida. Eu me lembro que você gostava. Laura ficou paralisada por um instante. Era uma lembrança de 8 anos atrás, de um piquenique improvisado em um parque em um dia de sol. Uma lembrança tão específica e íntima que a deixou completamente desarmada. O fato de ele se lembrar daquilo, depois de tanto tempo e de tudo o que aconteceu, era um golpe em sua armadura já fragilizada. Você se lembrou, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Eu me lembro de tudo, Laura, ele respondeu, e o peso naquelas palavras pairou entre eles. Ela o deixou entrar. Ele não falou sobre o hospital, nem sobre Ravi. Apenas observou enquanto ela guardava o pão. O silêncio estava carregado de coisas não ditas. Foi Laura quem o quebrou, sua voz baixa e vulnerável pela primeira vez. Você está com medo? Ela perguntou olhando para ele. A pergunta o pegou de surpresa. Todos sempre perguntavam como ele estava se sentindo em relação a Ravi, mas ninguém nunca perguntava se ele tinha medo. E ninguém nunca havia se preocupado em perguntar sobre o medo dela. Heitor encostou-se na bancada da cozinha, o verniz de controle e força finalmente se desfazendo. Aterrorizado, ele confessou, a voz rouca de emoção. Eu acordo no meio da noite com o coração disparado, mas meu maior medo não é por mim, é por Ravi e por você. Tenho medo do que estou pedindo, do risco, por menor que seja. Tenho medo de não merecer este sacrifício. A honestidade dele a tocou de uma forma que nenhuma desculpa jamais poderia. Ali não estava o CEO calculista, mas um homem despido de suas defesas, compartilhando seu terror mais profundo. E ao fazer isso, ele validou o medo dela. Eu também estou com medo, admitiu ela em um sussurro, mas quando penso no sorriso de Ravi,
o medo fica menor. Ele ama você, sabia? Disse Heitor. Ele tem um desenho novo no quarto do hospital. Somos nós três, de mãos dadas, debaixo de um sol gigante. Ele diz que é a nossa família do Capitão Coragem. A imagem de um futuro que ela nunca ousou imaginar a fez desviar o olhar, o coração batendo forte. Família. Uma palavra tão carregada, tão impossível. No dia seguinte, eles se internaram. O hospital, que já era familiar, agora tinha um ar mais sombrio e definitivo. Ao preencherem a papelada, uma enfermeira sorridente se dirigiu a Laura. Seu marido parece muito nervoso, mas não se preocupe. Ele estará em boas mãos. A senhora Vieira está em um dos nossos melhores quartos. A correção foi instantânea e mútua. Não somos casados, disseram em uníssono, a sincronia tornando o momento ainda mais estranho. A enfermeira pediu desculpas, sem graça, mas o mal-entendido deixou uma marca. Para o mundo exterior, eles pareciam uma unidade. Um casal enfrentando a maior crise de suas vidas. E, de certa forma, talvez fosse isso que eles haviam se tornado. Laura foi instalada em um quarto no andar de doadores, um andar silencioso e com pouca movimentação. Ravi estava na ala pediátrica, em uma unidade de isolamento para protegê-lo de qualquer infecção antes do transplante. Heitor, fiel à sua promessa, não saiu do hospital. Ele montou uma base improvisada em uma pequena sala de espera privativa que o hospital lhe cedeu, recusando-se a ir para casa. Passava o tempo se revezando entre o quarto de Ravi, onde lia histórias para o filho através de um vidro, e o corredor do andar de Laura, onde apenas ficava parado como um sentinela. A noite antes do procedimento foi a mais longa de suas vidas. A lua cheia brilhava através da janela do quarto de Laura, iluminando o ambiente estéril com uma luz fria e fantasmagórica. Ela não conseguia dormir. Sua mente era um turbilhão de imagens. A agulha, o rosto de Ravi, os olhos assombrados de Heitor. A mulher forte e independente que ela se tornara sentia-se naquela noite como uma garotinha assustada. O ódio por Heitor, que fora sua armadura por tanto tempo, havia se dissolvido completamente, deixando-a exposta e vulnerável. No lugar dele, havia uma complexa teia de compaixão, perdão relutante e um sentimento aterrorizante que ela não ousava nomear, um eco da paixão que um dia sentiu por ele, agora mais maduro, mais profundo e infinitamente mais complicado. Heitor, em seu cubículo improvisado, também não conseguia pregar os olhos. A adrenalina e o medo o mantinham desperto. Ele andava pelos corredores silenciosos do hospital, o som de seus sapatos ecoando como batidas de um coração culpado. Parou em frente ao vidro do quarto de Ravi, observando o peito do filho subir e descer em um ritmo tranquilo. O amor que sentia por ele era uma dor física, tão intensa que o deixava sem ar. Aquele pequeno ser era tudo o que ele tinha de bom no mundo. Então, seus pés o levaram quase por vontade própria para o andar de Laura. Ele parou do lado de fora da porta dela, a mão levantada para bater, mas hesitou. O que ele poderia dizer? Obrigado era uma palavra tão pequena, tão inadequada para a magnitude do que ela estava fazendo. Ele se sentia um ladrão, roubando a coragem dela, a saúde dela, para consertar o erro mais trágico de sua própria vida. A memória de Isabela veio à sua mente, não com culpa, mas com uma tristeza suave. Ela teria gostado de Laura, teria admirado sua força, e, ele sabia, ela teria querido que ele fizesse qualquer coisa para salvar o filho deles. Mas o que estava crescendo em seu coração por Laura era algo que pertencia apenas a ele, uma segunda chance que ele tinha certeza de não merecer. Incapaz de suportar a solidão de seus pensamentos, ele bateu suavemente na porta. Pode entrar. A voz dela soou do outro lado, clara na quietude da noite. Ele entrou e a encontrou sentada na poltrona perto da janela, abraçando os joelhos. A luz da lua a envolvia, fazendo-a parecer etérea. Não consegue dormir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Minha mente não desliga. Ele se aproximou e ficou de pé ao lado da janela, olhando para a cidade adormecida lá embaixo. A minha também. Ficaram em silêncio por um longo tempo, um silêncio confortável, como o que haviam encontrado nas salas de espera. Era um silêncio de quem já não precisava de palavras para entender o medo do outro. Heitor, ela disse de repente, a voz baixa, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa, Laura.
Não se trata de mim. Prometa que você vai deixar Ravi ser uma criança, que você não vai sufocá-lo com seu medo depois que tudo isso acabar. Prometa que vai deixá-lo ralar os joelhos, jogar futebol na chuva e ser feliz. Aquele pedido, tão altruísta e focado apenas no bem-estar de Ravi, quebrou a última barreira de Heitor. As lágrimas que ele segurou por semanas finalmente vieram, silenciosas e quentes. Ele não tentou escondê-las. Eu prometo, ele disse, a voz embargada. Ele se ajoelhou na frente dela, um gesto que não era de súplica, mas de pura e humilde reverência. Eu sei que obrigado não é suficiente, Laura. Nunca será. Não existem palavras para o que você está fazendo pela minha família. Por mim. Laura estendeu a mão e, hesitando por um momento, tocou seu rosto, enxugando uma de suas lágrimas com o polegar. Apenas garanta que vai valer a pena, ela sussurrou. Cuide bem do nosso menino. Nosso menino. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las, mas elas soaram certas. Naquele momento, naquela bolha de medo e esperança, Ravi não era apenas filho dele. Era o elo que os unia de uma forma mais profunda que o sangue. Heitor segurou a mão dela que estava em seu rosto, entrelaçando seus dedos. A mão dela estava fria. Você está com frio, ele constatou. Ele se levantou, pegou o cobertor da cama e o colocou cuidadosamente sobre os ombros dela, envolvendo-a. O gesto era paternal, protetor, mas a proximidade entre eles era elétrica. Ele podia sentir o cheiro suave do cabelo dela, ver a vulnerabilidade em seus olhos iluminados pela lua. A vontade de se inclinar e beijá-la foi tão avassaladora que ele teve que recuar, o coração martelando contra as costelas. Aquele não era o momento. Talvez nunca houvesse um momento para eles, mas a semente de um futuro possível, antes impensável, havia sido plantada. Ele permaneceu ali, sentado no chão ao lado da poltrona dela, ainda segurando sua mão até que a respiração dela se acalmou e, exausta, ela finalmente adormeceu. A manhã chegou fria e cinzenta, um contraste com a intensidade emocional da noite anterior. A movimentação no corredor começou cedo. Chegou a hora. 2 equipes médicas, 2 macas. Levariam Laura primeiro para o centro cirúrgico para iniciar a extração. 1 hora depois, levariam Ravi para receber a medula, a infusão de vida. As macas foram postas lado a lado no corredor por um instante. Heitor caminhava ao lado da de Ravi, segurando a mãozinha do filho, que estava sonolento por causa da medicação. Laura estava pálida, mas seus olhos estavam firmes. No meio do corredor, as 2 macas pararam e por um momento o mundo pareceu desacelerar. Laura estendeu a mão para Ravi, que sorriu para ela. Até mais tarde, Capitão Coragem, disse ela. Até mais, meu anjo, ele respondeu, a voz arrastada. Então, os olhos de Laura encontraram os de Heitor por cima das 2 camas. Naquele olhar tudo foi dito. O medo, a esperança, a gratidão, o perdão, a promessa de um futuro incerto e a profundidade de uma conexão que havia sido forjada no fogo. As macas começaram a se mover novamente em direções opostas. Heitor ficou parado no meio do corredor, observando Laura ser levada para longe, sentindo como se seu próprio coração estivesse sendo dividido em 2, uma metade indo com seu filho, e a outra, para sua surpresa e terror, indo com ela. As horas que se seguiram foram as mais longas e torturantes da vida de Heitor. O hospital, antes um labirinto de corredores cheios de uma ansiedade contida, tornou-se um vácuo silencioso. Ele se sentou na sala de espera do centro cirúrgico, o relógio na parede emitindo um tic-tac que parecia perfurar seus tímpanos. Cada minuto se esticava em uma eternidade. Ele tentou ler as notícias financeiras em seu tablet, um reflexo condicionado para preencher o tempo, mas as palavras dançavam sem sentido na tela. Seu império, suas ações, seus negócios, tudo parecia trivial, insignificante, um mundo distante e sem cor, comparado à realidade crua do que estava acontecendo a poucos metros dali. 2 pessoas que ele amava, de maneiras tão diferentes e complexas, estavam lutando suas próprias batalhas, e ele não podia fazer nada além de esperar. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, o Dr. Arantes apareceu, o rosto cansado, mas com um sorriso contido sob a máscara cirúrgica.
Heitor, disse ele, a voz calma, mas firme. A extração foi um sucesso. Laura é uma mulher incrivelmente forte. A medula já está sendo infundida em Ravi. Por enquanto, tudo está correndo exatamente como o planejado. Os próximos dias serão cruciais, mas o primeiro e mais importante passo foi dado. O alívio foi tão violento que Heitor sentiu tonturas. Ele se apoiou na parede, fechando os olhos com força, murmurando um obrigado, que era tanto para o médico quanto para o universo. A primeira batalha havia sido vencida. Laura estava segura. Ravi tinha sua chance. Ele foi autorizado a ver Laura brevemente na sala de recuperação. Ela estava pálida, sonolenta por causa da anestesia, mas seus olhos se abriram quando ele se aproximou. Ele segurou sua mão, que estava fria, mas relaxada. Você conseguiu, Laura, ele sussurrou, a voz embargada de uma emoção que ele não conseguia mais conter. Você foi perfeita. Ela deu um sorriso fraco. E o nosso menino? Perguntou ela, a voz um fiapo. Recebendo suas células superpoderosas agora mesmo, ele respondeu, apertando sua mão com delicadeza. Você salvou a vida dele. Você nos salvou. Ele queria dizer mais. Queria dizer que, ao vê-la sendo levada para a cirurgia, sentiu um medo que ia além da preocupação com seu filho. Um medo aterrorizante de perdê-la. Queria dizer que a admiração que sentia por ela havia se transformado em algo muito mais profundo, algo que ele estava finalmente pronto para admitir para si mesmo. Mas aquele não era o momento. Ele apenas depositou um beijo suave em sua testa e a deixou descansar, prometendo voltar assim que pudesse. Os dias seguintes foram uma montanha russa de esperança e medo. Ravi, em sua bolha de isolamento, lutava bravamente. Havia febre, náuseas, dias em que ele estava fraco demais para falar. Heitor não arredava pé. Ele dormia em uma poltrona desconfortável, comia a comida insípida do hospital e passava horas lendo para Ravi através do vidro, a voz calma e constante, uma âncora para o filho e para si mesmo. Laura, por sua vez, se recuperava em seu próprio ritmo. A dor no local da extração era real, um lembrete constante de seu sacrifício, mas ela a suportava com uma determinação silenciosa. Heitor a visitava todos os dias, trazendo-lhe livros, chá de camomila e relatos detalhados sobre o progresso de Ravi. A dinâmica entre eles era de uma domesticidade estranha e terna. Eles eram uma equipe, unidos por um objetivo comum. O passado doloroso ainda estava lá, uma sombra no canto da sala, mas a urgência do presente o mantinha à distância. Na quinta noite após o transplante, um marco aconteceu. Os exames de sangue de Ravi mostraram os primeiros sinais de que a medula de Laura estava começando a funcionar. As novas células, as células superpoderosas, estavam se multiplicando. Era a notícia que todos esperavam, o primeiro raio de sol após a tempestade. Heitor correu para o quarto de Laura para compartilhar a novidade, e pela primeira vez em muito tempo, eles sorriram juntos, um sorriso genuíno de puro alívio e alegria compartilhada. Naquele momento, a esperança parecia real, tangível. Foi essa mesma esperança que tornou a chegada de Beatriz Monteiro, a mãe de Isabela, no dia seguinte, tão devastadora. Beatriz era a matriarca da família Monteiro, uma mulher de elegância gélida e vontade de ferro. Ela sempre viu Heitor com uma mistura de aprovação por seu sucesso e desconfiança, por ele não ser de uma linhagem tão tradicional quanto a dela. Após a morte de Isabela, ela transferiu toda a sua atenção possessiva para o neto, Ravi, o único herdeiro do legado Monteiro. Ela entrou no corredor do hospital como um general inspecionando suas tropas, seguida por um assistente carregando cestas de frutas e balões caros. Heitor a encontrou quando estava a caminho do quarto de Laura, com um copo de iogurte na mão. Heitor, querido, disse ela, a voz cortante apesar do termo afetuoso. Finalmente consegui me livrar de uns compromissos em Zurique. Vim assim que pude. Como está o meu neto? Ela mal olhou para ele, seus olhos já fixos no final do corredor. Ele está melhorando, Beatriz. Os médicos estão otimistas, respondeu Heitor, o corpo enrijecendo instintivamente. Ótimo. E onde está a doadora? Ela perguntou, a palavra doadora, dita como se fosse algo sujo. Imagino que você já tenha pago bem a ela e a despachado.
Não queremos oportunistas pairando por aqui. A suposição, tão arrogante e cruel, acendeu uma fúria fria em Heitor. O nome dela é Laura Beatriz, e ela está se recuperando em um dos quartos. Ela salvou a vida de Ravi. Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Sim, eu sei o nome dela. Fiz questão de investigar. Laura Mendes. Uma fotógrafa de pouco sucesso que, coincidentemente, teve um caso com você anos atrás. Pouco antes de você, sabiamente, escolher a minha filha. Ela deu um passo à frente, baixando a voz para um sussurro venenoso. Você não acha a coincidência um pouco conveniente demais? Que tipo de acordo você fez com essa mulher? O que ela quer? Uma parte da fortuna dos Vieira? Um lugar na família? A acusação era tão vil, tão distante da verdade do sacrifício de Laura, que Heitor sentiu o sangue ferver. Você não sabe do que está falando, disse ele, a voz baixa e perigosa. Oh, eu sei exatamente do que estou falando, retrucou ela. Estou falando de proteger o meu neto e o legado da minha filha. Isabela era uma dama. Ravi não merece ter sua vida manchada pela presença de uma aventureira. Nesse exato momento, a porta do quarto de Laura se abriu. Ela havia recebido alta naquela manhã e estava saindo, vestida com roupas simples, carregando uma pequena bolsa. Ela parou abruptamente ao ver a cena, seus olhos passando da fúria contida no rosto de Heitor para a expressão de desdém glacial no da mulher mais velha. Beatriz a mediu de cima a baixo, um sorriso desdenhoso nos lábios. Ah, aqui está ela, a salvadora. Diga-me, querida, quanto Heitor lhe pagou? Espero que ele tenha sido generoso. Foi o mínimo que ele poderia fazer para compensar a humilhação do passado, não é mesmo? Laura empalideceu, a crueldade das palavras a atingindo fisicamente. Ela sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do corredor. Todas as suas boas intenções, todo o seu sacrifício, sendo torcidos e transformados em um plano interesseiro. Heitor viu a dor no rosto dela, e algo dentro dele se rompeu. A deferência que ele sempre teve pela família Monteiro, a diplomacia que usou para navegar em seu mundo de aparências, tudo isso se desintegrou. Este era o momento da verdade, a escolha final. Ele se virou para Beatriz e, pela primeira vez em sua vida, não havia medo nem cálculo em seus olhos, apenas uma clareza absoluta. Já chega, ele disse, a voz ressoando com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido dele antes. Você não vai falar com ela desse jeito. Nunca mais. Ele caminhou até Laura, que permanecia paralisada, e ficou ao lado dela, colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. O gesto foi instintivo, possessivo. Então ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos na frente da matriarca chocada. Esta mulher, disse Heitor, olhando diretamente para Beatriz, mas falando para que todos no corredor pudessem ouvir. Não é uma oportunista. Ela é a razão pela qual meu filho está vivo. Ela não pediu um centavo. Ela passou por dor e medo, e o fez por pura bondade. Ela é mais nobre e tem mais caráter do que qualquer pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Beatriz estava boquiaberta, o rosto pálido de fúria. Heitor, você perdeu o juízo. Pense na memória de Isabela. Eu penso na memória de Isabela todos os dias, ele respondeu, a voz firme, mas com uma nova suavidade. E eu sei que ela, com sua gentileza e seu bom coração, estaria eternamente grata a Laura. Você, por outro lado, está desonrando a memória de sua própria filha com seu veneno e sua desconfiança. O golpe foi certeiro. Beatriz recuou, como se tivesse sido atingida. Mas Heitor não havia terminado. Ele olhou para Laura, e no meio daquele corredor de hospital frio e impessoal, ele finalmente se redimiu. Eu cometi muitos erros na minha vida, Beatriz. E o maior de todos, ele disse, a voz quebrando de emoção enquanto seus olhos encontravam os de Laura, foi ter deixado esta mulher partir há 8 anos. Eu fui um covarde, movido por ambição e medo do que pessoas como você pensariam. Eu não vou cometer esse erro de novo. Laura não é apenas a salvadora do meu filho. Se ela me aceitar, ela será parte da minha vida e da vida de Ravi para sempre. Ela é a mulher que eu amo. A declaração pairou no ar, chocante, pública e irrevogável. Laura olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, o coração batendo descontroladamente. Ali, na frente de todos, defendendo-a ferozmente, ele não era o homem que a havia quebrado. Era o homem que ela sempre sonhou que ele pudesse ser.
Beatriz Monteiro, derrotada e humilhada, ficou sem palavras. Ela lançou um último olhar de puro ódio para o casal e, virando-se em seus saltos caros, marchou para longe, seu império de aparências desmoronando atrás dela. O corredor ficou em silêncio. Heitor, ainda segurando a mão de Laura, virou-se para ela, o rosto cheio de uma vulnerabilidade assustada, como se esperasse que ela o rejeitasse. Laura, Ele começou, mas ela o interrompeu. Ela levantou a mão livre e tocou seu rosto, o mesmo gesto da noite anterior à cirurgia, mas agora carregado de um novo significado. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de dor, mas de catarse. Você cumpriu a sua promessa, sussurrou ela. Você me disse a verdade. Não a verdade sobre o passado, ainda não, mas uma verdade muito mais importante. A verdade de quem ele havia se tornado. Naquele momento, no meio do caos, a cura não era apenas para Ravi, era para eles também. No silêncio que se seguiu à partida furiosa de Beatriz, o corredor do hospital parecia um palco vazio após o clímax de uma peça dramática. A declaração de Heitor ainda ecoava no ar, vibrando com uma sinceridade que Laura sentia em cada fibra de seu ser. Ela olhou para o homem à sua frente, o braço dele ainda em volta de seus ombros, a mão dele ainda segurando a sua com uma força que era ao mesmo tempo protetora e suplicante. Heitor, ela começou, a voz trêmula, sem saber o que dizer. As palavras "eu te amo", ditas de forma tão pública e desesperada, eram mais do que ela jamais esperou ouvir. Não diga nada agora. Ele a interrompeu suavemente, o olhar dele percorrendo o rosto dela, como se quisesse memorizar cada detalhe de sua reação. Deixe-me apenas cuidar de você, por favor. Não havia mais ordens nem exigências. Apenas um pedido. Laura assentiu, sentindo-se exausta e estranhamente em paz. Ele a levou para casa, para o ateliê que agora parecia ter testemunhado o ciclo completo de sua dor e cura. Ele não foi embora. Preparou um chá, certificou-se de que ela tinha tudo o que precisava e, depois de muita insistência dela, foi para a sua mansão vazia, prometendo voltar no dia seguinte. As semanas que se passaram foram de uma cura lenta e constante. A medula de Laura, a prova viva de seu perdão, florescia em Ravi. O menino recuperava a cor, a energia, a alegria de viver. Logo ele pôde sair do isolamento, e as visitas de Laura não eram mais separadas por um vidro. Eram preenchidas por abraços apertados, sessões de desenho na cama do hospital e risadas que eram a mais doce melodia. Laura se tornou uma presença constante e essencial na recuperação de Ravi. Ela trazia a normalidade para dentro daquele quarto estéril, contando histórias sobre o mundo lá fora, prometendo-lhe que logo ele estaria explorando cada canto dele. Heitor observava essa interação com uma admiração silenciosa. Ela não estava agindo como uma convidada ou uma estranha. Ela agia com a autoridade natural do amor. Ela sabia acalmar as birras de Ravi, celebrar suas pequenas vitórias e enxugar suas lágrimas de frustração. Ela estava se tornando a mãe que Ravi nunca teve, de uma forma tão orgânica e bonita que enchia o coração de Heitor de uma gratidão dolorosa. A relação dele com Laura também se aprofundava, mas de forma cautelosa. Eles encontraram um ritmo, uma dança delicada em torno do passado ainda não resolvido e do futuro ainda não definido. Compartilhavam refeições na cantina do hospital, conversavam por horas sobre o progresso de Ravi, sobre arte, sobre a vida. Heitor cumpria sua promessa, presente em cada momento, mas Laura sabia que ainda havia uma última peça do quebra-cabeça, a última cláusula de sua condição original, que precisava ser cumprida. A oportunidade veio na noite anterior à alta hospitalar de Ravi. O menino, finalmente livre de todos os tubos, dormia tranquilamente, sonhando com o futebol que voltaria a jogar. Heitor acompanhou Laura até a porta do ateliê, como fazia todas as noites. Ele vai para casa amanhã, disse Heitor, a emoção tornando sua voz grave. E é tudo graças a você. É graças a nós três. Ela o corrigiu gentilmente. Nós somos uma boa equipe. Laura, ele hesitou na porta. Ainda há uma parte da minha promessa que eu não cumpri. A mais importante. Ela o olhou, o coração acelerando. Eu sei. Posso entrar? Ele pediu. Ela abriu a porta e ele entrou no santuário dela.
o mesmo lugar onde ele havia chegado como um homem quebrado semanas antes. Mas agora, ele não trazia desespero, e sim a calma de uma decisão final. Ele não se sentou. Permaneceu de pé no centro da sala, sob a luz suave de um abajur, e a olhou nos olhos. Eu tinha 32 anos. Ele começou, a voz clara e firme, como se tivesse ensaiado aquelas palavras 1000 vezes em sua mente. Eu era arrogante, ambicioso e um covarde. Meu pai havia passado a vida inteira me dizendo que o sucesso nos negócios era a única medida para um homem. A união com a família Monteiro não era apenas um bom negócio. Era, na visão dele, o ápice da minha carreira, a consolidação do nosso império. Laura ouvia em silêncio, o corpo tenso. O que eu sentia por você? Ele continuou, a voz falhando por um instante. Aquilo me assustava. Era real, era caótico, e não se encaixava nos meus planos. Não se encaixava na planilha da minha vida. E eu fui fraco. Eu escolhi o caminho que todos esperavam de mim, o caminho que meu pai aplaudiria. Quando eu terminei com você naquele restaurante, eu disse a mim mesmo que não era pessoal. Foi a maior mentira que já contei. Foi a coisa mais pessoal que já fiz, porque eu estava traindo a única parte de mim que era verdadeiramente autêntica. Ele deu um passo na direção dela. Eu me casei com Isabela. Ela era uma boa mulher, Laura. Gentil, inteligente. Com o tempo aprendi a amá-la, mas era um amor diferente. Era um amor calmo, de companheirismo. Não era o incêndio que eu sentia com você. E em todos os momentos de silêncio, em todas as noites em que eu olhava para o teto, eu sabia que havia um pedaço da minha alma que eu tinha vendido em troca de aprovação e segurança. Eu me tornei o homem que todos queriam que eu fosse, ao custo do homem que eu poderia ter sido com você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Laura agora. Eram as lágrimas que a garota de 19 anos nunca conseguiu chorar completamente. Eu não estou dizendo isso para me desculpar, porque o que eu fiz é indesculpável, disse Heitor, a voz embargada. Estou dizendo isso porque você merecia a verdade. Você merecia muito mais do que o homem que eu era. O desespero por Ravi não me mudou, Laura. Ele apenas me forçou a confrontar o homem que eu me tornei e a finalmente encontrar a coragem para ser o homem que eu deveria ter sido há muito tempo. O homem que você merece. Ele estava agora a centímetros dela, o rosto marcado pela dor do arrependimento. Essa é a verdade crua. Eu te abandonei por medo, por ambição e por uma covardia que me envergonhou por todos esses anos. Laura ergueu o rosto, as lágrimas brilhando em seus olhos. Aquela garota de 19 anos, ela precisava ouvir isso, sussurrou ela. Ela precisava saber que não foi culpa dela. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e um sorriso frágil tocou seus lábios. Mas a mulher de 27 anos, ela já vê a verdade em suas ações. Ela vê a verdade no jeito que você olha para o seu filho e no jeito que você olha para mim. Ela estendeu a mão e tocou o coração dele. Eu te perdoo, Heitor. De verdade. Eu perdoo o homem que você era porque eu me apaixonei pelo homem que você se tornou. Aquelas palavras foram a absolvição que ele achou que nunca teria. Com um movimento que parecia ao mesmo tempo hesitante e inevitável, Heitor inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo de paixão febril como os do passado, mas um beijo de uma profundidade que ele nunca conhecera. Foi um beijo de gratidão, de perdão, de recomeço. Um beijo que selou o fim de um capítulo de dor e marcou o início de uma promessa. No dia seguinte, o sol brilhava no céu, um contraste perfeito com a noite chuvosa em que a história deles recomeçou. O ar no hospital não era mais de medo, mas de celebração. Ravi, vestido como um pequeno super-herói em suas roupas de rua, não conseguia parar de pular, sua energia uma prova vibrante do milagre que haviam realizado juntos. Quando passaram pelas portas automáticas do hospital, saindo para a luz do sol, Ravi instintivamente estendeu as mãos. Heitor segurou sua mão direita. Laura, sem hesitar, segurou a esquerda. O menino olhou para um, depois para o outro, e seu sorriso se alargou. Um sorriso que continha todo o futuro. De mãos dadas, os três caminharam em direção ao carro. Não era um felizes para sempre, de conto de fadas, abrupto e irreal. Era algo muito mais valioso. Era o início de uma nova família, uma família nascida da dor,
forjada no sacrifício e construída não sobre a perfeição, mas sobre as belas e profundas cicatrizes curadas do passado. Eles eram 3 sobreviventes, caminhando juntos para casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.